Beleza, para honra e glória das nossas Cristo, estamos hoje no dia 57 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória das nossas Cristo. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus. E vamos lá continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade, livro de Juízes, capítulo 14, graças a Deus. E assim, essa parte agora o negócio começa a ficar bem interessante, porque é o seguinte: Israel se desvirtuou, Israel esqueceu do Senhor, Israel esqueceu da aliança do Senhor, mas aí que tá. Deus levanta um juiz chamado Sansão. E agora a gente vê aqui esse enredo de Sansão. A gente vê aqui como o desenrolar de Sansão vai proceder e o desenrolar de Israel também vai acontecer. Então a gente vê esses dois lados, né, da mesma moeda, mas a gente vê que apesar de tudo isso, Deus está com o povo dele. Deus nunca abandonou o povo dele. Pelo contrário, haja o que houver, o Senhor continua firme com o povo dele. E vamos lá. Juízes capítulo 14. Inclusive, aproveitando que você está aqui, se inscreve aqui para amanhã, dia 58, se Deus quiser, você receber a notificação e estarmos juntos aqui de novo para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus lá sobre mim, lá sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em mim, que ele chega em você, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então vamos lá, Jesus é bom, o que importa. Juízes capítulo 14, versículo 1. O casamento de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. E aí você vê que coisa interessante, né? Lembra que Deus tinha falado para que o povo não viesse a ter outros deuses, para que o povo não viesse a fazer, né, parceria contra os deuses? Então, simplesmente ele ignorou. Ele agora estava querendo não uma mulher israelita, filha de Abraão. Não, ele estava querendo agora uma filisteia. Então assim, Deus ele deixa claro: não faça aquilo que eu disse para não fazer. Você vai fazer, você vai ter um sério problema. E vamos ver o desenrolar desse problema, né? A gente já sabe que já deu problema, mas vamos ver o desenrolar desse problema. Versículo 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Tá vendo? Olha, será que não há mulher no meio dos seus parentes? Será que não há mulher no seu povo? Porque assim, não foi o que Deus ensinou. Não foi o que Deus instruiu. Deus instruiu, falou o quê? Não se casem com outros povos. Não se casem com outras pessoas. Não se casem com pessoas que não fazem parte da comunidade. Por quê? Porque se isso acontecer, vocês vão se perder. Se isso acontecer, vocês vão mudar o caminho de vocês. Se isso acontecer, vocês vão para uma direção que é contrária à minha lei, que é contrária à minha presença. Então não façam isso. Por isso que o pai deles perguntou para ele: será que não tem mulher entre seus parentes ou entre todo o seu povo? Opa, todo o seu povo, tá vendo? Não entre outros povos, mas o seu povo. O que é que ele respondeu? Olha o que é que ele respondeu. Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Tá vendo? De novo aqui a família ponderando isso. De novo aqui a família pontuando essa questão. De novo aqui a família fazendo uma pergunta baseada na lei do Senhor. Você realmente tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Realmente você realmente tem que fazer isso? Realmente você tem que viver isso? De fato, você tem que participar disso? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim. E aí você vê, ele não ouviu o pai, ele não ouviu a mãe, ele não viu a lei do Senhor, ele não viu o mandamento, ele não viu a base. Não, ele estava nem aí. Ele simplesmente consiga para mim. É ela que me agrada. E aí você vê, aqui a gente começa a aprender uma coisa que é algo muito sério. Deus ele não quer que a gente venha a sequer nos agradarmos de coisas que não fazem parte da lei dele. Porque tudo aquilo que não faz parte da lei dele, aquilo vai nos levar para o inferno. Aquilo vai nos levar para o buraco. O que tem que nos agradar é a lei do Senhor. O que tem que nos agradar é aquilo que agrada ao Senhor. O que tem que nos agradar é aquilo que o Senhor se alegra. Tudo aquilo que a gente não pode apresentar, por exemplo, a nosso pai, a nossa mãe. Tudo aquilo que a gente não pode apresentar aos nossos irmãos como algo bom. Principalmente nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossa tia.
pessoas que nós temos como referência. Se a gente não pode apresentar para essas pessoas, toma cuidado. Se a gente tem vergonha de apresentar isso para essas pessoas, toma cuidado. Porque provavelmente não é uma coisa boa. E aqui ele estava vendo isso. Aqui Sansão sabia que não era uma coisa boa, sabia que a lei ia contrária, sabia que é contra aquilo que o Senhor ensinou, mas mesmo assim ele estava nem aí. É ela que me agrada. Versículo 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Só que aqui que tá. Mesmo a vontade, mesmo o desejo, mesmo o pensamento, mesmo o anseio dele por algo que desagradava a Deus, desagradava a lei do Senhor, até isso veio da parte de Deus. Que vinha da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus transforma a maldição em bênção. Deus faz com que coisas que a gente não consegue ver, aquelas coisas aconteçam, para que justamente outras coisas se desenrolem. Deus é assim. Deus não precisa seguir uma lógica como a nossa. Deus ele consegue seguir 1 milhão de lógicas. Tudo isso dentro da lei dele. E justamente Deus ele queria fazer um plano, criar um plano, proceder com um plano baseado nisso aqui. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. E aí você vê, Deus estava buscando uma oportunidade. Deus estava ali buscando uma forma de chegar no seu intento, chegar ali e realizar a sua obra. E aí que tá. Muitas vezes a gente acha que uma coisa é ruim, que uma coisa é má, que uma coisa é péssima, mas aí que tá. Deus pode estar até usando aquilo para poder conseguir outras coisas, para poder realizar outras coisas. Coisas que no final são maravilhosas e excelentes. Olha, Deus, ele é fantástico. E cabe a nós confiarmos nele. Vamos continuar. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio, rugiu em sua direção, na direção dele. Aí você vê, do nada, um leão forte rugiu na direção dele. Que bacana, né? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E aí você vê, Deus se apossou de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que fizera. E aí você vê, imagina um homem rasgar um leão feito um cabrito. O leão é forte, o leão é poderoso, o leão é terrível. E um leão, para poder atacar ele, provavelmente ele estava com fome. Provavelmente ele estava caçando. Logo, era um leão que estava esperto. Logo, é um leão que estava ativo. Logo, é um leão que estava valente ali para o combate. E esse leão atacou esse homem e esse homem conseguiu rasgar o leão como se rasga um cabrito. Ou seja, Sansão ali realmente foi... O Espírito do Senhor estava em Sansão. Por isso que ele conseguiu fazer isso. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. E aí você vê, depois de matar um leão, sem nada na mão, agora foi conversar com a mulher que ele gostava. Você vê que coisa terrível, né? Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E aí você vê, o cadáver do leão estava lá ainda. Ao invés dele seguir o caminho, ao invés dele fazer o que ele tinha que fazer, não, ele foi olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. E aí você vê, o cadáver do leão tinha abelhas e mel. Lembra, lá atrás, o voto que ele tinha de não beber vinho, de não tocar em cadáver, de não raspar seu cabelo, porque ele era nazireu. Então, ele foi lá e foi olhar o cadáver. E lá tinha um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos. Opa! Ele tocou no cadáver. Ele tocou no cadáver. Aqui foi a grande queda dele. Por quê? Porque ele tinha um voto. A mãe dele fez um voto em relação a ele. Que ele seria nazireu, ele não tocaria em vinho, ele não tocaria em cadáver. Mas aqui, ó, ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Você vê, aqui já foi, aqui já se desvirtuou. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. E aí você vê, isso aqui é muito importante. Essa parte aqui muda tudo, porque assim,
Os pais acharam que, não, esse mel aqui, esse é o mel que ele achou no caminho, achou em uma árvore, achou no campo, comprou de alguém. Achou isso. Mas não, ele não contou que esse mel foi tirado de um cadáver. Ou seja, a fonte desse mel era uma fonte contaminada. A fonte desse mel era uma fonte ruim. A fonte desse mel era uma fonte negativa. E aí você vê, talvez se ele tivesse contado isso aos pais, os pais na hora iam repreender ele. Mas ele não queria ser repreendido. Ele não queria ser melhorado, ele não queria ser aperfeiçoado, não. Ele queria fazer o que ele queria. Ele queria fazer o que deu na cabeça dele. Ele queria fazer aquilo que estava conforme a vontade dele. E olha, Deus não se agrada disso. Isso é ter um coração duro. Isso é ter um coração rebelde. Isso é ter um coração obstinado. Lembra o povo no deserto? Então, Sansão está agindo com o mesmo coração. Um coração rebelde, um coração duro, um coração que não quer mudar, um coração que não quer ser transformado, um coração que não quer ser aperfeiçoado. Isso é um coração mau. Isso é um coração que o Senhor não se alegra. É isso que Deus não quer de nós. Versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher. E Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa, durante os 7 dias de festa, e aí você vê, a festa era 7 dias, olha que coisa interessante, né? Um casamento de 7 dias. Então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E aí você vê, 30 roupas estavam aí sendo apostadas, né, entre os dois, entre Sansão e entre os homens. Proponham-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E aí você vê que enigma terrível, né? Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Vocês nos convidou para nos roubar? E aí você vê, né? Olha como os filisteus eles tratavam. Olha como era o tratado dos filisteus. Não era um tratado de amor, de misericórdia, de graça. Não era um tratado de cuidado, de carinho, não. Era um tratado de violência, de maldade, de perversidade. Era um tratado de Hamas. Hamas é guerra, é violência. É justamente o oposto do que Deus quer. Deus quer o arravá, Deus quer a fé, Deus quer o amor. Deus não quer a violência, Deus não quer a maldade. Pelo contrário. E aqui, ó. Se você não contar, vão matar todo mundo. Olha que imposição terrível contra ela, contra a família dela. Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos parentes, aos prantos, implorou-lhes aos prantos. Você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me concedeu a resposta. E aí você vê, né? O que ele tinha a ver? Ele deu o enigma para eles. O acordo foi feito entre eles, entre Sansão e os homens. Ela não tinha parte nisso. Mas pelo fato dos homens, inimigos de Sansão, filisteus, inimigos de Deus, inimigos do Senhor, obrigarem ela, agora ela fez parte disso. Nem a meu pai, nem a minha mãe eu expliquei o enigma. Ou seja, isso é algo totalmente íntimo. Acabou. Respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? E aí, aqui tem uma coisa muito terrível. Olha, quando Deus ele fala assim, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e ambos serão a sua carne. Isso aqui tem que acontecer. Quando você nasce, seu pai, sua mãe é sua referência, sua base. Você é uma só carne com eles. Mas a partir do momento que você se casa, seu pai e sua mãe já não é mais uma só carne contigo. Sua carne é seu cônjuge, seu esposo, sua esposa. Seu pai, sua mãe, no caso, já é segunda família, digamos assim. Não é mais primeira. E essa é a posição. Inclusive, Sansão aqui estava muito errado, porque assim, ele casou. Ou seja, a partir desse momento ele já era um com a sua família.
Já era um com sua esposa, mesmo sendo um casamento errado. Mas aquele não tinha esse entendimento ainda. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. E aqui entra outra questão. Olha, cuidado, muito cuidado com quem te perturba. Porque assim, a paz ela vem de Deus, mas a perturbação vem de Satanás. Então busque a paz, trabalhe pela paz, lute pela paz e não perturbe ninguém, porque a perturbação vem de Satanás, a perturbação vem do inimigo. Deus é um Deus de paz. Jesus é chamado de príncipe da paz. Então assim, toma muito cuidado com a perturbação. A perturbação ela não vem de Deus, ela vem de Satanás. Toma cuidado. E também não seja você alguém que perturba seu irmão, pelo contrário. Ela, por sua vez, revelou o enigma a seu povo. E aí você vê, ele revelou para ela o enigma, agora ela foi lá e revelou o enigma ao povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: se você não tivesse arado as minhas novilhas, não teria solucionado o meu enigma. Ou seja, se você não tivesse ali tido um trato com meus animais, você não teria entendido o enigma. Ou seja, você lidou com a coisa que eu lidei muitas vezes, que eu tratei muitas vezes. Pelo fato de você fazer o que eu fiz, você passou a ter o entendimento que eu tive. Por isso que você conseguiu revelar o enigma. Sansão ainda estava besta. Sansão ainda estava viajando. Sansão ainda estava bobo. Sansão não tinha entendido o que ele contou para a esposa dele, mas a esposa dele foi lá e contou pro povo, né, pros filisteus. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E aí você vê, mesmo Sansão errando, mesmo Sansão falhando, mesmo Sansão fazendo uma grande bobagem, ainda assim o Espírito do Senhor apossou sobre ele e fez justamente com que algo extraordinário acontecesse. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. E aí você vê, que coisa terrível. A mulher de Sansão foi dada ao amigo dele, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Não mais Sansão. Mas Sansão cumpriu a parte dele. Matou 30 homens e pegou as suas roupas. E Deus que tinha explicado o enigma. Sansão cumpriu a parte dele. Mas você vê, os inimigos, os filisteus, não cumpriram suas partes. Não foram fiéis com Sansão. Não foram fiéis com sua palavra. Juízes capítulo 5. A vingança de Sansão. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou-lhe um cabrito. E aí você vê, Sansão simplesmente casou com ela e foi embora. Largou lá. Não é uma só carne, é qualquer coisa. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Estranho, né? Ele se casou, né, com a esposa, né, com sua esposa, e agora ele quer entrar no quarto e não pode. Estranho. Simplesmente, eu estava tão certo de que você... versículo 2. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. E aí você vê, o pai da noiva achou que ele odiava a esposa, e aí deu ao amigo dele. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Aí você vê, o pai aqui simplesmente foi lá e agiu de uma forma sorrateira contra Sansão. Simplesmente ele tinha uma esposa, deu outra. Tá? Deu pro amigo de Sansão. Sansão lhe disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, também as vinhas e as oliveiras. Você vê, Sansão tocou fogo em tudo. Por quê? Porque ele estava muito chateado. Porque ele estava ali
muito chateado. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro de Timinita, porque sua mulher foi dada ao seu amigo. E aí todo mundo sabia, né, o que aconteceu. Como a mulher dele foi dada, então ele ficou muito chateado. Então os filisteus foram e queimaram a mulher de seu pai. Você vê, como a violência causa outra e só causa problema. A violência nunca é a solução. A violência só gera problema, só gera violência, só gera mais derramamento de sangue. Violência é terrível. Não viva pela violência. Aqui, agora o esposo, o genro não, o sogro dele, ele perdeu a sogra. Então os filisteus foram e queimaram a mulher de seu pai. A mulher e seu pai. Ou seja, perdeu o sogro e a sogra. Sansão lhe disse: já que fizeram isso, não sossegarei, enquanto não me vingar de vocês. E agora Sansão estava com toda a chateação contra os filisteus. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez uma terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. E aí você vê, Sansão foi lá e acabou com todo mundo, fez uma terrível matança. E agora ficou numa caverna em Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominaram sobre nós? Você viu o que nos fez? Olha, você viu o que você fez, né? Você viu o que aconteceu, né? Pronto. Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Você vê, Sansão estava pensando apenas na vingança própria. Sansão não estava pensando no que ele poderia fazer contra o povo dele. Sansão não estava pensando na consequência daquilo. Sansão não estava pensando na resposta que poderia vir. Olha, toda ação tem uma reação. Sansão estava sem responsabilidade. Deus, ele cobra que tenhamos responsabilidade. E não é o que Sansão tinha. Sansão estava nem aí. Disseram-lhes: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. E detalhe, quem foi amarrar para entregar aos filisteus eram justamente israelitas. Olha, os filisteus foram até Judá e lá acamparam. Os homens de Judá perguntaram: tá vendo? Isso aqui era o próprio povo israelita indo ter um encontro, digamos assim, com o próprio Sansão, para que isso não viesse a acontecer. Basicamente os filisteus falaram assim: olha, vão lá vocês e fale com Sansão, para que vocês são irmãos, vocês se viram aí. Mas vão lá e façam isso. Basicamente essa foi o que aconteceu. Foi esse o cenário. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão, porque vocês são meus irmãos, né? Vocês são meus irmãos israelitas. E aí simplesmente, certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E aí você vê, israelita entregando israelita, judeu entregando judeu, filho de Deus entregando filho de Deus. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Lei, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se deles. Olha, aqui Deus entrou. Por quê? Porque aqui os filisteus chegaram. Como aqui os filisteus chegaram e Deus tinha algo para fazer contra os filisteus, aqui o Espírito do Senhor chegou e se apossou de Sansão. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimadas, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. E aí você vê, com a queixada de um jumento matou 1.000 homens. Disse ele então: com a queixada de jumento fiz deles montões. Com a queixada de um jumento. Com a queixada de jumento matei 1.000 homens. Imagina 1.000 homens. Um cara conseguir matar o outro. Um homem matar 1.000 homens só com um pedaço de osso. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor.
Deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Sansão sabia que na região ali, era uma região que estava cheia de filisteu. E Sansão não queria cair nas mãos dos inimigos. Pelo contrário, Sansão queria continuar ali a vitória, continuar ali a vingança contra os incircuncisos, contra os inimigos. Deus então abriu uma rocha que há em Lei, e dela saiu água. Olha, simplesmente Deus foi lá e falou: Sansão, ó, você não vai morrer não. Tome água, beba água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de Enhacaró, Enhacoré, e ainda está lá em Lei. E aí você vê, as bênçãos de Deus, elas são tão fortes e são tão absurdas que o tempo passa e não acaba. Pelo contrário, Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo de domínio dos filisteus. Juízes capítulo 16, Sansão e Dalila. E aí você vê, Sansão, ao invés de ter aprendido com essa primeira esposa, digamos assim, não, Sansão tava nem aí, tava vivendo a vida dele muito doido, muito distante do Senhor, muito totalmente distante do Senhor, muito aleatório, e não é o que Deus quer. Olha, Deus não quer isso, Deus quer responsabilidade, Deus quer compromisso, Deus quer que nós tenhamos cuidado e respeito com as coisas dele, com os filhos dele, com o povo dele. Ele era rei, ele tinha que cuidar do povo dele, ele tinha que zelar do povo dele, ele tinha que ter amor pelo povo dele. Não, não um descuidado, não um despreparo, não um destempero. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. Você vê, viu ali uma prostituta. Não era nem para ele andar nesse ambiente. Por quê? Porque ele ia se contaminar. Por quê? Porque isso ia chamar ele, isso ia atrair ele. Isso é um risco. E passou a noite com ela. E aí você vê, ele não só viu a prostituta, como ele passou a noite com ela. Você vê, ele totalmente errado, totalmente distante da lei, totalmente distante do que o Senhor ensinou, totalmente distante daquilo que Deus disse que era para fazer, totalmente distante daquilo que Deus falou faça. Pelo contrário, ele estava nem aí, ele estava totalmente fora das suas faculdades. Absurdo o que ele estava fazendo, absurdo o que ele estava vivendo. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Eles estão cercando o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira dizendo: ao amanhecer o mataremos. E aí você vê, todo mundo de Gaza ali estava junto para poder pegar Sansão. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com a tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica de frente do Hebron. Olha, é uma caminhada longa. Hebron para Gaza é longe. O cara destruiu uma porta, botou a porta nos braços, uma porta de cidade, uma porta imensa, extremamente pesada. Simplesmente arrancou e jogou lá no monte. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. E aí você vê, ele provavelmente, essa prostituta que ele teve alguma coisa, não era a primeira. Ele provavelmente já tinha uma vida acostumada a esses erros, a essas falhas. Ele provavelmente já tinha uma vida descaminhada, digamos assim. E agora simplesmente ele se aproxima, se apaixona por uma mulher de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhes o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E aí você vê, olha, a gente sabe que ele gosta de você. Deu um jeito aí de conseguir dominar ele. Deu um jeito aí de conseguir dizer qual é o segredo dele. Disse, pois, Sansão a Dalila. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem.
E aí você vê, ela perguntou, ele simplesmente foi lá e contou. Loucura, né? Isso era um voto que a mãe dele fez com Deus. E ele simplesmente desprezou. E mentiu. Não era para ele ter falado. Isso era algo íntimo entre eles e Deus. Entre ele e Deus. Enfim. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas. E Dalila o amarrou com elas. As 7 tiras úmidas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. E aí você vê, Sansão aqui, ele descobriu que a esposa dele, essa pessoa aí que ele gostava, simplesmente traiu ele. Por quê? Porque ela foi lá e contou o segredo. Ela foi lá e contou aquilo que era o segredo. Ela foi lá e colocou as tiras nos braços dele. Ela foi lá e colocou as tiras, né, e ele simplesmente estava nem aí. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E aí você vê, Sansão acabou de ver, Sansão acabou de descobrir, Sansão acabou de constatar que a sua pessoa amada era uma pessoa que estava nem aí para ele. Era uma pessoa que simplesmente queria o mal dele, basicamente. Ele estava nem aí. E agora ela se fez de vítima. Não, você me fez de boba. Que isso? Boba aí estava sendo Sansão. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E aí você vê, de novo ele conta outra coisa. De novo ele conta outro segredo, digamos assim. E simplesmente ele de novo, né, mostra ali um possível ponto fraco, digamos assim. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. E aí você vê, de novo, ela foi lá e provou que ela não é digna de confiança. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E aí você vê, de novo, Sansão caiu nas mentiras. Ele respondeu: se você tecer um pano, as 7 tranças, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo de sua grande força. Importunando o tempo todo. E olha, isso aqui é a mesma coisa que lá em cima, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós vimos. A importunação, a chateação, é que eu esqueci até exatamente o termo que estava lá que a gente acabou de ler. Mas a chateação, a falta de paz, ela vem de Satanás. Olha, busque a paz, lute pela paz, guerreie pela paz e viva na paz. Porque essa importunação, essa chateação, esse destempero, ele vem de Satanás. É um artimanha de Satanás para poder fazer e nos induzir a errarmos, a falharmos. Deus é o Deus da paz. Jesus é chamado de príncipe da paz. Esteja, viva e lute para que sempre a paz seja presente em sua vida. Porque importunação, chateação, agonia, esse tipo de coisa vem de Satanás. Toma cuidado. E aqui de novo, Satanás usando a mesma artimanha contra ele e Sansão ainda não aprendeu. Importunando o tempo todo. Ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. E aí você vê, ele estava tão importunado, ele estava tão chateado, a ponto de morrer. E aí você vê um homem que em um dia só matou 1000 homens, 1000 inimigos com a queixada de boi, estava simplesmente caindo numa artimanha simples e boba de Satanás, que era importunar através de uma mulher. Olha, felizmente ou infelizmente,
Busquemos e peçamos ao Senhor sabedoria. Por que eu digo felizmente ou infelizmente? Porque a sabedoria, ela sempre é usada e sempre é excelente. Felizmente, para a gente não cair no erro. Mas infelizmente, se a gente já tiver caído no erro, para que a gente possa aprender e não cair de novo. Então, assim, peçamos ao Senhor todos os dias: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, me dá sabedoria. Sabedoria para lidar com as pessoas. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma forma. A forma que você lida com seu pai não é a forma que você lida com seu amigo. A forma que você lida com seu irmão não é a forma que você lida com seu colega de trabalho. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa aprender a lidar com as pessoas e também identificar as artimanhas de Satanás. Por isso, ele lhe contou o segredo. Aí, agora você vê, de tanto ele ser enchido o saco, de tanto Satanás estar ali no pé dele, usando essa mulher, de tanto Satanás estar ali apertando a cabeça dele, ao invés dele dar um ponto nisso, ao invés dele ir embora, ao invés dele dar um basta nisso, ao invés dele, vou embora, acabou, chega, pra mim já deu, chegou no limite, chega, acabou. Não, ele foi lá e contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E agora você vê, depois de muita luta, muita perseguição, muita dor, ele foi lá e contou o segredo. Olha, o que Deus te deu, o presente que Deus te deu, as bênçãos que o Senhor te deu, guarde. Mas guarde muito bem, porque ninguém entende. Inclusive podem usar ela contra você. Olha, a visão que Deus te deu sobre algo é sua, não é do outro. Inclusive, respeite a visão do outro. Inclusive, respeite o sonho do outro. Inclusive, respeite o anseio do outro. Isso aqui é uma via de mão dupla. Nós temos a obrigação, sim, de cuidarmos das coisas que o Senhor nos deu. Mas também nós temos a obrigação, sim, de respeitarmos o outro e as coisas que Deus deu ao outro. Porque cada um é individual para Deus. Versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a força o deixou. Acabou. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Só que agora não. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Opa! O Senhor não deixou Sansão. Foi Sansão que deixou o Senhor. É. Como assim? A partir do momento que Sansão, lá atrás, lembra do leão que ele comeu, o mel que veio do leão, do cadáver do leão? Foi Sansão que errou, foi Sansão que falhou, foi Sansão que não quis dar crédito à lei do Senhor. Sansão que abandonou Deus. Não somos nós. Olha, nunca é Deus que abandona a humanidade. Nunca é Deus que abandona o povo. Nunca é Deus que abandona o céu. Sempre somos nós que abandonamos a Deus. Os filisteus os filisteus o prenderam. Furaram seus olhos e os levaram para Gaza. E aí você vê, os olhos que antes eram usados para poder ver prostituta, era usado para poder ver os inimigos e fazer amizade com os inimigos, para poder ver mulheres que não era sua esposa, para poder ver ali outras coisas que não são coisas de Deus. A primeira coisa que Satanás fez foi lá e furou os olhos dele. Olhos que ele não estava usando para o que era bom. Olhos que ele não estava usando para aquilo que agrada ao Senhor. Olhos que ele não estava usando para poder se encher da presença de Deus. Olhos que ele não estava usando para poder enxergar a grandeza de Deus todos os dias. Não. Estava usando para enxergar o mal, enxergar o pecado, enxergar as falhas, enxergar os caminhos que levam ele para o inferno, que levou ele para esse caminho. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo.
A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão em suas mãos. Quando o povo o viu, levou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador de nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. E agora, aqui, ó. Deus, ele nunca deixa de ouvir seus filhos. Deus, ele nunca deixa de ouvir os seus. Ah, mas eu estou no inferno, não importa. Ah, mas eu estou em pecado, não importa. Ah, mas eu estou passando uma situação muito difícil na minha vida, não importa. Deus nunca deixa de ouvir os seus filhos. Nunca. Nunca deixa de ouvir os seus filhos. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico. Dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. E vrum! Em seguida ele as empurrou com toda a força. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E aí você vê, se Sansão não tivesse passado esses pecados, essas falhas, esses erros que ele próprio quis, que ele próprio viveu, que ele próprio buscou, esse não teria sido o fim dele. Mas ele quis. Ele escolheu. E assim aconteceu. Foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. E aí você vê, o filho roubando a mãe. Você vê, roubar é errado, roubar é crime, roubar é totalmente distante da lei do Senhor. Mas aqui Deus está mostrando, na lei dele, para honra e glória dele, ele está contando aqui um filho que roubou a mãe. Um filho que roubou a mãe. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Um filho que roubou a mãe. Disse-lhe sua mãe: o Senhor abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 300 quilos de prata, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu a devolva a você. E aí você vê, o filho errando, o filho pecando, o filho fazendo totalmente distante da lei do Senhor. Daí que bom que ele se arrependeu, devolveu a prata para a mãe, confessou seu pecado e devolveu a prata para a mãe. Mas agora a mãe quer que o filho faça um ídolo de metal e devolva para o filho. Você vê que perversidade. Você vê que maldade. Você vê como um pecado chama o outro. Como Salomão muito bem falou. Um abismo chama outro abismo. Um erro chama o outro. Um pecado chama o outro. Versículo 4. Mas ele devolveu a prata à sua mãe. E ela separou 2,4 kg. E os deu a um ourives que deles fez a imagem e o ídolo. E essas foram postas na casa de Mica. E aí você vê, Deus falou: não terás para ti imagem de escultura, porque eu sou um Deus zeloso.
Não terás para ti nada semelhante no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou nos mares, porque eu sou um Deus zeloso. Não terás para ti imagem de escultura. E agora o que acontece? No meio dos israelitas, no meio dos filhos de Abraão, no meio dos filhos da promessa, fazendo imagem de escultura. Você vê que loucura. Você vê que coisa totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu. Fora da lei do Senhor, fora do agrado de Deus. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Aí você vê, Deus ele disse que o sacerdote ele só seria da família de Arão. E quem iria escolher o sacerdote seria a linhagem de Arão. E Deus ali iria escolher entre eles um sumo sacerdote. E agora estava nem aí. Agora cada um vivia a sua vida, cada um fazia o que queria, cada um vivia distante do Senhor. E agora a Mica foi lá e escolheu um sacerdote. Mica escolheu um filho e botou como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Você vê, cada um fazia o que lhe parecia certo. Deus ele não quer que a gente viva uma vida conforme a nossa vontade. Tipo assim, eu acho que isso é certo. Eu acho que isso pode fazer. Não é assim. Nós não temos que servir a Deus do jeito que a gente acha. Nós não temos que servir a Deus do jeito que a gente acredita. Nós não temos que servir a Deus do jeito que a gente entende que é certo. Não. É do jeito que ele ensinou. É do jeito que ele disse. É do jeito que ele conduziu. É do jeito que ele nos deu como base. Não do jeito que a gente acha. Versículo 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá. E aí você vê, procedente do clã de Judá. Olha, para ser levita, para ser ali sacerdote, precisa necessariamente ser do clã de Levi, não de Judá. Mas simplesmente procedendo do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. E agora você vê. Ele agora, esse jovem, ele na realidade é da tribo de Judá. Só que ele diz que ele veio de onde? Ele diz que ele é levita. Ele diz que ele vem da tribo de Levi. Não. Ele não veio da tribo de Levi. Opa, como é que eu tiro isso aqui? Ele não veio da tribo de Levi. Ele vem da tribo de Judá. Sou levita da tribo de Judá. Eu estou procurando um lugar para morar. E aí você vê que coisa terrível. Fique comigo, disse Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar em Mica e tornou-se como um de seus filhos. E tornou-se como um de seus filhos. Ou seja, Mica adotou esse jovem. Mica adotou esse jovem como dele, como filho dele. E como sacerdote dele. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote. Você vê, Mica acolheu o levita. Trouxe esse jovem para dentro da casa dele. E o jovem se tornou sacerdote. E ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade. E aí você vê, Mica vivendo conforme seu entendimento, conforme sua vontade, conforme o que ele achava que é correto. Agora acha que Deus vai tratar ele com bondade. Olha, o texto, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, está nos mostrando que ele não estava ali tratando de maldade. Ele queria de fato servir a Deus. Mas conforme o jeito dele, conforme a forma dele, conforme o que ele acha que é correto. Deus não aceita isso. Deus quer que a gente viva e busque a Ele, e louvemos a Ele, e cultuemos a Ele do jeito que Ele ensinou, não do jeito que a gente acha. Pois esse levita se tornou meu sacerdote. É um erro em cima do outro, um erro em cima do outro, um erro em cima do outro. Mas é isso. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, graças a Deus, primeiramente, em nome de Jesus, agradeço a Deus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você, sua família, em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus, esse foi o nosso dia 57.
Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, dia 58, você receber a notificação em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus, ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que o reino do Senhor chega na gente, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus também, para levar o reino dos céus para outras pessoas, outras vidas, outras almas, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Até amanhã, dia 58, em nome de Jesus. Amém.